Fala pessoal, como é que vocês estão aí, né? Tardamos, mas não falhamos, mas estamos aqui para fazer aquele resumo aí do episódio 10. Já estamos no episódio 10 da 11ª temporada do MasterChef. E antes da gente comentar aí, já quero pedir para você que não é inscrito no canal, para você se inscrever aí, para todo mundo que tá assistindo, já curte o vídeo, comenta, compartilhe. Me ajudem aí, gente, o engajamento tá baixo. O algoritmo do YouTube não tá entregando muito, porque eu tô com alguns intervalinhos aí de vídeos pra fazer. Mas comenta aí qualquer coisa, gente. Ajuda aí, dá uma engajada pra esse vídeo subir, pro canal crescer, dar aquela monetizada. E eu também vou reforçar aqui, quero pedir pra vocês, me deem aí sugestões de outros vídeos, além de realities e fofocas. Então, sem enrolação, bora lá. E aí já começou com os participantes chegando ali na rua, né, chegando da estação da Sé. E aí na narração da Ana Paula, né, já estava falando, explicando mais ou menos como seria a prova, que seria em comemoração aos 50 anos do metrô. Então, para começar ali, eles embarcariam na estação da Sé, que é uma das maiores que tem aí em São Paulo, né? E a Ana Paula explicou, né, sobre os funcionários, aniversário do metrô, e aí já ia começar falando que o nome da prova seria Estação Masterchef. Eu só penso na grana que eles investiram ali para colocar, né, as plaquinhas ali do metrô, né, com o nome Masterchef. Teve um trem lá, né, que eles tiveram que usar, estava todo plotado do lado de fora também, com a logo do Masterchef. Então, assim, para você tirar um trem de circulação, dependendo do horário ali que estava sendo gravado, né, em São Paulo. De madrugada a gente sabe que não foi, porque tinha muita gente passando, então também não eram nos horários difíceis, né, tipo 5, 6, 7 da manhã ou 7 da noite, mas imagina assim, que um trem sem circular em São Paulo, o caos que deve ser. E aí, né, a chefe Helena foi falando, né, em homenagem aos 50 anos do metrô, que muita gente vem de vários lugares do Brasil e do mundo, né, foram para São Paulo. E aí tem essa mistura aí de culinária, né, que é principalmente o que a gente vai ver aí na prova, né. E aí o Fogaça falando, né, que eles reuniram 5 tipos de culinárias, né, que são dos bairros: a japonesa, do bairro da Liberdade, a italiana, do bairro da Moca, né, a árabe e libanesa, do bairro do Brás, e a coreano, do Bom Retiro. E eles teriam que fazer a culinária lá sobre os funcionários do metrô, com algumas ressalvas ali, né, tem um funcionário que é vegetariano, tem outros que não comem alguns ingredientes, então eles teriam que fazer 300 pratos, comida para 300 colaboradores, com essas ressalvas aí, né? Tendo que ter essas exceções aí para tais funcionários. E ali, né, onde eles já estavam, já tinha os aventais separados, avental amarelo, avental azul, né? Isso significa prova em equipe, né? De novo, obviamente, né, que a gente já imaginava. E aí, quem ganhou a prova da semana passada foi Laura e Vinícius, né? A Laura ganhou a primeira prova e o Vinícius ganhou a prova de eliminação lá das desfilhas. Então a gente já pensou, nossa, vamos ter Laura e Vinícius de novo. Só que não. Só o Vinícius que foi chamado. E aí a Ana Paula pediu pro Vinícius mesmo escolher aí quem seria o capitão da próxima equipe, né? Da equipe contrária que ia competir com ele. Então ele foi lá e escolheu a Larissa. Por quê? Porque nos bastidores, em algum momento, ela comentou que não queria ser capitã, que achava que era muita pressão, que era muita coisa. E aí ele foi lá e desafiou. Só que aí, dizendo ele, foi por conta do Juan, na hora que ele saiu, e aí ele disse que quem ia vencer seria a Larissa. Então, independente, ele foi lá para desafiar mesmo, para jogar. E aí já a primeira atitude da Larissa como capitã foi escolher as cores, né? Ela optou pela cor laranja. E aí, né, já foram lá escolher os participantes de cada time. Vinícius escolheu a Gabriela C, né? Disse que ela é boa cozinhando e tal. Aí ele até falou assim: ah, como já se diz, né? Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. E como eles não querem ir para eliminação, ele acabou escolhendo ela, porque ela é muito boa. A Laura já escolheu a Gabriela P, né? Ela falou: ah, eu gosto dela, ela tem ideia icônica e tal. A Gabriela ficou feliz de não estar no mesmo time que o Vinícius, porque não deu muito certo, né? Ela e a Larissa são amigas, né? Daquele grupinho lá. Depois, o Vinícius escolheu a Georgia. A Georgia é muito boa também. Ela falou que não esperava ele e tal. É o fechamento dele e eles gostaram, né? Depois a Larissa escolheu a Mami, a Andréia, né? Obviamente. Que ela é amiga da Gabriela, é amiga da Andréia, né? Falando que é a mãezona e tal. Vamos ver isso, essa equipe aí, né? Esse grupinho aí dos amigos vai dar certo ou não, né? Vocês gostam da Andréia e da Gabriela, gente? Eu gosto da Andréia, da Gabi, mais ou menos.
Voltando lá a escolha da equipe, Vinícius escolheu a Laura, porque ela é muito boa, já tinha ganhado 2 provas, né? Ele também na prova lá do churrasco, eles competiram um contra o outro e ela ganhou, né? Então trouxe ela para a equipe dele, né? Não é bobo nem nada, né? Depois, a Larissa, que escolheu o Pietro, né? Ela falou, porque eu gosto dele. O Vinícius escolheu a Karine, né? Ela cozinha bem. Larissa escolheu o Lucas, porque ele é sangue bom, porque ela gosta dele. O Vinícius escolheu o Zé Roberto. O Zé Roberto ficou até feliz, falou que ele prefere trabalhar com o Vinícius do que com a Larissa, por afinidade. Larissa escolheu o Vitor, Vinícius, Alze e Leide. Larissa ficou com a Pamela, e aí sobraram os dois, né? O Roberto e o João Vitor. Vinícius escolheu o João, falou que foi uma decisão difícil, mas ele escolheu o João porque a Larissa ia escolher ele, né? Porque a Larissa é amiga dele, a vizinha dele, são da mesma cidade. E aí a Larissa ficou com o Roberto. Ela falou, pelo menos eu peguei o samurai e tal. Falou que ele é muito calmo, que talvez essa calmaria dele ajudaria. E aí, times montados, né? Já foi explicar, falou que não é fácil, né? Obviamente, 300 pratos para 9 pessoas prepararem, montar do zero, empratar e tudo, né? E eles não teriam que fazer só um prato, não. Eles teriam que fazer dois pratos, 2 tipos. E aí o Jacan mostrou, né? Primeiro um prato do Japão, né? Então, sucaru kare, não conheço, um cozido, né? Com curry, acompanhado de carne de porco e um empanadinho, né? E a outra é uma kafta, né? Um prato libanês lá do Brás, que vem hummus, coalhada seca, kafta, eu já comi, é gostosinho. Parece um espeto, né? De carne moída e o tempero árabe, assim, eu gosto muito, né? Esses foram exemplos do prato para o time azul. E para o time laranja, eles teriam que fazer um ragu de linguiça com polenta, né? Em homenagem aos italianos, dizendo já que o laranja era mais difícil. Que nada, né? Tá parecendo ser o mais fácil aí. E um prato também em homenagem ao Bom Retiro, né? Que é o coreano, uma trouxinha bem fininha, frita, né, empanada, tem o camarão, tem essas outras coisas. A Gabi falou que gosta de comida coreana, então ela queria pegar uma praça lá para ficar com o mandu, né, mandu que chama, que é essa parte empanada e frita. E como eu já falei, a parte italiana, que seria o ragu com polenta. E aí eles teriam que fazer esses pratos em 3 horas. Tem o tempo, né, para eles fazerem a comida e o restante para fazer o serviço, né? Só servir e montar os pratos, né? Eles teriam que fazer em caixinhas, né? Montar em caixinhas. E aí teria que fazer 300 pratos, né? Mais dos chefes, 303, né? E porcionar e saber tudo, né? Fazer as porções, porque ninguém pode ficar sem comer. Sem contar ainda que teria cozinhas especiais, que eu falei. E aí eles teriam 2 horas e meia para fazer a comida, mais meia hora para terminar o serviço. Eles já acharam que, nossa, é exorbitante. Eu acho que é, 300 pratos para 9 pessoas fazerem nesse tempo é muito curto. Eu, sim, já participei, né? Ajudando, né, como voluntário em igreja, né? Quando tem ou encontro de alguma coisa ou festa, 2 dias antes a gente está preparando, né, fazendo mise en place, cortando alguns ingredientes para congelar, já para cozinhar, porque é muita coisa, não dá tempo de fazer tudo no mesmo dia, agora pensa. Eles fazerem tudo isso em 2 horas do zero para 300 pessoas. Meu Deus. E aí, né, eles saíram lá da estação da Sé para outra estação lá de onde eles iriam. Né, eles pegaram um trem especial, né, que eu falei, o metrô todo lotado, né, todo chique lá para eles. E aí todos os participantes, a Ana Paula e os chefes, entraram lá no metrô para pegar. Eles foram até a última estação, né, se não me engano, que é onde acontece a manutenção, né, dos trens. Então tem os reparos, né, tem as coisas todas ali que fazem acontecer nos bastidores, né? E por trás disso trabalham 300 funcionários. É um espaço assim, gigantesco. E aí já estava montada, né? As cozinhas, né? Cozinha dividida em laranja, cozinha dividida em azul, as bancadas para eles e tal. Um mercado gigante também, enorme, cheio de coisas. E teria ali a praça de alimentação, né? Onde os funcionários iriam comer, né? Que são alguns mesinhos. Achei ruim eles comerem em pé, né? Tipo, lá em Nova York, né? Os restaurantes lá, assim, nesses lanchonetes rápidos, assim, todo mundo fala, quando vai lá, não tem cadeira para sentar, só em restaurante mesmo, então, assim, comeu, vazou, né? E aí o mercado
nessas provas, assim, geralmente o mercado fica aberto o tempo inteiro, né, para pegar mais ingredientes, se estiver faltando e tal. E aí a Ana Paula explicou, né, sobre os convidados. E aí a Ana Paula explicou, né, sobre os participantes lá, os convidados que teriam as restrições, então não poderia faltar para eles. E aí falou, né, que eles teriam que já deixar os pratos montados, né, para quando os colaboradores passassem, eles pegarem uma caixinha de cada time. Se não estivesse lá, ia comer só de um time. Então eles teriam que ficar atentos para servir, para ficar pronto para montar para cada um, né? Então, assim, 600 pratos, né? Que difícil, né? E aí é hora de começar o preparo, né? No time laranja ficou o José Roberto, a Karine cortando lá as carnes. E o José Roberto já falou, nossa, a gente tá cortando de uns 15 a 18 quilos de carne. Nunca cortei tanta carne assim. No time laranja ficou lá a dona Andréia, o Roberto também foi lá para ajudar. Aí a Andréia até comentou nos depoimentos, né? Ah, porque ele é muito tranquilo, naquela paz, cortar uns 40 quilos de carne. Aí chamou a ajuda da Larissa para ajudar também, né, a cortar as carnes, para facilitar. Aí o Fogaça e a Helena passaram lá na bancada lá do time laranja, e aí a Larissa comentou lá as distribuições das praças, né, como que tá fazendo, quem tá fazendo o quê. A Polenta e o Raul ficou com a dona Andréia, o Vitor e os outros ficaram ali com a parte coreana, né, o Lucas, o Vitor estavam ali, quanto o outro prato coreano, né, que eles precisam fazer. E aí, né, eles falando, né, que tem uns pratos vegetarianos, o que é que vai fazer e tal. Só que eu achei uma pena não terem mostrado, né? Poderiam mostrar aí pra gente ver como é que ficou igual nas outras provas, né? Quando tem alguém com alguma restrição, ou quando eles esquecem de montar, ou quando não faz, eles sempre mostram pra depois os chefes darem bronca, né? Aí a Larissa falando que a equipe tá entrosada, que vai ficar mostrando pro pessoal, né, que eles estão indo bem, que não tá aquele caos todo. E aí já na equipe azul, e aí os chefes passaram lá para conversar com o Vinícius, né, falando como é que ia estar sendo as praças, as divisões. Ele estava colocando óleo nas fritadeiras para fazer o prato coreano. Eles falaram que ia fazer um curry, então a Georgia e a Lara estavam lá, né, ajudando a montar. O João estava no arroz, a Gabriela estava moendo a carne para fazer a kafta, né, o José Roberto e a Karine estavam lá por conta do empanamento lá do prato coreano. E aí comentou, né, dos pratos que ia fazer, do prato com as restrições, né. E aí depois mostrou o VTzinho do Vinícius, né, mostrou lá a história dele, contando como que sobre o trabalho, né, que ele morou muito tempo fora e lá descobriu gastronomia, que ele gosta de estudar, mostrou ele jogando seu futebolzinho, né, e aí ele fazendo um bom prato ali pro VTzão, né. E aí depois continuou lá mostrando que ele como líder não é muito bom, né? Como líder de equipe, tava gritando com o João por conta do arroz e o João deixou queimar. Aí o João foi explicar, né, que o arroz é japonês, tem que lavar muito porque tem mais amido do que o arroz nosso, né, o tradicional, a agulhinha. E aí um arroz lá tinha queimado, na hora que ele tava tentando descobrir qual que era o arroz, o Vinícius tava gritando com ele. Aí o João provou o arroz, pra ele não tava com gosto de queimado. Ele deu pro Vinícius provar. O Vinícius falou que tava assim com o gosto queimado. Aí lá vai o João fazer outro arroz para acertar. Eu não conheço, né? Nunca nem fiz esse arroz japonês. Então, além do João falar, né, que ele tem mais amido, então tem que lavar mais. Eu não sei se tem um certo tempo de preparo, mais do que o nosso, né, a agulhinha. Eu só sei que ele fica um pouco mais papo mesmo, né? Pelo menos aqueles quando eles põem no sushi, né, que fica bem unidos venceremos, né, quando faz os pratos. Não sei se é uma regra ou se é só o que eles montam assim, né? E aí o Vinícius gritando lá com o José Roberto, porque ele ficou de fritar os empanados, né, coreanos lá. E aí de 4 fritadeiras, uma ele deixou encher demais, colocou as carnes em uma e era pra dividir. E aí o José Roberto já tava pedindo desculpa. Ele, não, faz. Depois pede desculpa. Aí ele já tava meio bravo, assim, falando do Zé Roberto na hora do depoimento. Aí a Ana Paula falou com os chefes, né, que eles, né, passaram nos dois times, falou assim, não, eles estão trabalhando bem, estão organizados, né, tá com cara de cozinha, eu só acho que eles precisam organizar melhor o tempo, acelerar mais, né, porque são 300 pratos, né, então não dá pra bobear. Aí mostrou um pouquinho lá do time Manja, né, falando que eles estavam mais organizados, e aí justamente na hora que mostra o Vitor, o Lucas e o Pietro tentando fazer uma massa,
porque pra fritar, né, o Pietro e o Lucas estavam tentando fazer a massa igual do Vitor, porque tinha que fazer igual, porque se não fica, né, na mesma espessura, não fica mais grossa, não fica mais fina, pra fritar, né, na hora de servir não fica totalmente certo. Então eles estavam lá tentando acertar o ponto aí dessas massas. Aí foi mostrando a Larissa, né? Ela tava, assim, né, conversando lá com a Pamela, que ficou pra fritar. Aí ela falando, ó, essa daqui ainda não chegou. A outra pediu ajuda, né? Como que aumenta a temperatura lá na fritadeira, né? Eles usam uma fritadeira elétrica. E é totalmente diferente o jeito que a Larissa tava falando com o time do Vinícius. E aí volta lá pro time azul, o João tendo mais dificuldade de fazer arroz. Ele falou com o Vinícius, quer provar? Ele falou com o Vinícius, né? Quer provar o arroz pra ver como que tá? E o Vinícius, não, arroz é arroz. E aí ele chamou a Geórgia, o arroz tinha empapado e muito. Aí o João foi e falou, não tem que ser um arroz, tem que ser o arroz. Mas o cara é o líder, né? Então ele tem que ver, assim, né? O que faz com esse arroz, se faz outro, se modifica, né? Se deixa assim mesmo, como que faz, né? Aí lá vai o João perguntar pra alguém dar uma olhada pra ele no arroz. A Gabriela já tava olhando as cartas, né? Que o Vinícius até perguntou. Tem quantas cartas feitas? Ela, 150. Então faltam mais 150. Tava na metade do caminho. Então era preparar as prontas e terminar de fazer as cartas, né? E o João tava assim, precisando de ajuda ali no arroz. Aí o João ia ajudar o Vinícius, né? Montar as caixas, montar os pratos. Aí lá vai o Vinícius brigar com ele. Se você não tá confiante no arroz, fica lá de olho no arroz, então, que eu termino aqui. Aí mostra, né? A parte mais pra descontrair o Fogaça, né? Já dá aquele gritinho dele, né? Aí ele fala assim, vocês estão dormindo? Aí o pessoal, sim, chefe. Aí o Fogaça, sim, pra dormir? Ele, não, chefe. Foi engraçado essa parte. Todo mundo, né, tão atento a responder sim, chefe, que nem ouviu o que tava perguntando. Aí o Fogaça já deu gritão para as duas equipes. Tava faltando 40 minutos para começar o serviço. Então eles já tinham que começar pelo menos a montar alguns pratos, né? Porque assim que liberar para os colaboradores passarem ali, já tem que estar com as caixinhas prontas. Porque se um ficar sem entregar a caixinha, ele vai comer o prato só do outro. Porque é só uma vez que eles vão passar. Aí fala lá, né? Tá a Gabriela, o Lucas, o Pietro, né? Sobre a massinha chinesa, coreana, sei lá, esqueci. O mandu. Eles estavam com a ideia de fazer 2 por caixinha, só que eles viram que não ia dar tempo, né? Seriam 600 pra fazer. Então eles decidiram colocar só um. Aí eles foram e falaram com a Larissa, né? O que você acha lá? Eu acho que vai ser um tiro no pé. Pode ser uma ideia boa, mas eu acho que pode mandar a gente pra eliminação direto, porque é um prato, né, típico do país. Só um, né? Tendo só um, então não ia dar muito certo. Só que ela falou, faz o que dá, se não tiver o que fazer, não tem o que fazer, né? Então, eles arriscaram mesmo não ter só um prato por caixinha, só uma mandu por caixinha. Aí lá vai Vinícius gritar com o João de novo, não sei se é falta de atenção do João ou se é o Vinícius querendo mandar mesmo. Ele falou, abre essas caixinhas que você já abriu, leva pra lá. Aí o João queria pegar as que estavam perto dele, ele falou, não, essas eu já abri, eu quero que você tire essas pra lá. Aí a Laura foi e perguntou se queria ajuda pra dar uma acelerada, né? Que a Laura é boa nisso, né? Aí ela acabou até falando no confessionário, que vê que falta interação, né, comunicação entre a equipe. Aí lá vai o Vinícius falando, nossa, que arroz feio. Sendo que o João já falou 1000 vezes pra ele lá olhar o arroz e ele simplesmente cagou, né? Aí mostra de novo o time laranja jamais interagido. A Larissa toda hora tava mostrando que ela tava botando a mão na massa, seja pra cortar, tava mostrando ela ajudando a mexer a polenta. Ela não tava só mandando e passando de praça em praça e abrindo caixinha pra montar o prato. Nem gritando com ninguém, né? Aí ela falou, pro pessoal, então alguém ajuda o Lucas lá com o molho. Falando assim, na maior calma, na maior tranquilidade. Enquanto lá no Vinícius, aquele caos lá, gritando com um, gritando com o outro. Não sei se é assim que ele age sob pressão, né? Porque tem gente que tem um jeito mais bruto, né? Outros já conversam, outros pegam na mão, outros são muito delicados pra conversar, né? Mas só sei ali que com o João ali teve uma total falta de interação e comunicação entre os dois, que um fez de um jeito, outro fez do outro. Um não olhava, não entendia, né? Foi complicado. E aí volta pro ginásio a briga também com o molho, que ficou faltando um molho teriyaki lá. E a Laura foi de hoje, deu sugestão de fazer outra coisa. Ele, não dá tempo, tem que ser assim e tal. Aí ele já tava fechando as caixinhas, teve que voltar a abrir de novo pra colocar o molho nas caixinhas que estavam faltando. E aí eles, né, o pessoal do time azul já viu ali que a proporção dos pratos não tava muito legal, né? Cada um, no início, a Laura até falou, né? No início tava bonitinho, tava bem proporcionadinho, tava bem proporcionadinho, né? Proporcionado. E depois começou a já ficar meio desproporcional. Ela até falou, todo mundo vai comer tudo que tem. Mas tá desproporcional, pode acontecer do meu prato. Ter mais comida do que o seu. E aí volta pro time amarelo, né? Mostrando os problemas, né, de cada equipe, né?
E aí o time amarelo, né? Tá precisando de mais molho, o Lucas já foi correr pra fazer mais molho, faltando 5 minutos. O que significa 5 minutos? 5 minutos eles têm pra terminar de cozinhar. Acabou esse tempo. Eles só vão servir, só vão montar os pratos. Então, o Lucas tinha que terminar o molho e aí eles foram ver que tava acabando a polenta também. E aí eles viram que a dona Andréia fez 10 quilos de polenta e mesmo assim tava acabando. E aí mostra, eles achando que o mandu tinha acabado, mas depois acharam, o Roberto meio perdidão assim, né, tadinho. Deu o jeitão dele, né, ele é bem tranquilão, bem calmo, né. E aí acabou o tempo, eles ainda tinham que terminar de montar as caixinhas, né, servir os pratos e já começar a entregar. Então era só a parte de serviço e montagem e os colaboradores estavam começando a chegar. Então eles tinham que ficar atentos, né. Os pratos que já estavam montados, alguém vai ficar por conta de distribuir e o pessoal que estava montando acelerar ali na montagem dos pratos. E aí, hora de entregar aquele caos, né? Que não para de chegar gente, eles correndo pra montar prato, entregar prato, porque se perder ali, já era, né? Meu Deus. Eu só achei que eles poderiam ter dado mais ênfase, né? Mostrado mais eles servindo, ou pelo menos eles montando, ou até na parte, né, que a Ana Paula conversa, né, com o pessoal, os pratos das pessoas que têm restrição, que não mostrou, porque em outras edições já deu assim, caos de gente que esqueceu, que ficou faltando algum ingrediente, eles não entregaram, e aí tiveram que fazer de última hora. Ou pelo menos até pro colaborador mesmo, ver o que ele achou, né? Mostrar a apresentação. Aí mostrou lá, né, a parte dos chefes provando os pratos, né? O time azul, prato do time azul, tonkatsu kare de porco e teriyaki, né, o molho teriyaki, e também kafta de carne com hummus e coalhada. O Jacan gostou, falou que tava gostoso, só podia ter colocado alguma coisinha verde, né? A chefe Helena até falou, né? Um hortelã, alguma coisa. O Jacan já falou assim, podia ter colocado uma salada, alguma coisinha verde para dar um contraste. A kafta eles acharam boa, bem temperada. O que deu ruim mesmo foi o arroz do João, né? Do João e do Vinícius. Vinícius que não foi conferir lá. Eles falaram que tava empapado e com alguns grãozinhos crus de arroz, né? Até já que eu falou. Às vezes não é, pra muita gente não é fácil de fazer arroz, ainda mais nesse caso do arroz japonês, né? E agora o time laranja. Eles fizeram mandu frito de carne de porco e ragu de carne com polenta. Eles gostaram do molhinho, principalmente. A chefe Helena falou, a gente sente que tem cozinha, teve um preparo ali, uma atenção. Só teve um defeito ali na polenta, que a chefe Helena falou que podia ter sido um pouquinho mais molinha na hora de fazer. Aí o Jacan falou, se os funcionários não concordarem comigo, eu não sei o que vai acontecer, né? Ele falou que ambos chegaram perto. Aí, né, mostra essa parte, né, que a Ana Paula vai conversar lá com os funcionários. Deu até pra ver ali uma caixinha ali. Escorreu um molho demais ali, né? Não sei se é no trajeto, né, na viagem, coloca as outras caixas em cima, né? Mas, como eu já disse, eu acho que senti falta ali de conversar, ou pelo menos mostrar ali os pratos das pessoas com restrição. E aí, a hora da contagem dos votos, né? Cada vez eles fazem de um jeito diferente, né? Dessa vez eles colocaram duas catracas, né? Uma catraca para representar o time azul, outra para representar o time laranja. E aí os colaboradores foram passando. E aí, né, a cada um que ele passava, eles faziam a contagem. Só que os times não estavam presentes nesse momento, né? Porque já teve outras provas, assim, que eles vão passando e vão contabilizando, e aí eles vão chamando, né? Vem e tal. Só que aí já estavam formadas filinhas, e depois que falaram pros concorrentes, né, pros times, qual a quantidade e quem ganhou. E aí depois, né, juntaram os dois times, né, os dois times de frente a frente, para juntar com os jurados, né, os chefes e a Ana Paula. O Jacan falou que os dois trabalharam muito bem, não foi uma prova fácil, mas assim, que gostou, né, de ver as duas equipes trabalhando, que viu o trabalho em equipe, que elogiou muito bem eles, né, ainda bem, porque, nossa, já teve vezes ali que teve arranca-rabo, assim, na hora de dar as devolutivas. E aí a chefe Helena já foi falar, né, elogiou bastante o time laranja, falou que desde quando ela foi lá passar lá na cozinha deles, já viu a questão de organização, viu a questão de time, ele já estava organizando, desde mise en place, desde cortes de carne e outras coisas. Ela elogiou lá o prato chinês, né, o bolinho frito, falou que o pastelzinho estava bem frito, estava gostoso. O ragu também estava muito bom, que ela sentiu acalento lá do sul. Só deu o problema lá na polenta, que ela falou que a polenta ainda estava um pouquinho dura, faltou água para a quantidade de farinha.
E aí o Fogaça foi lá falar com o time azul. Falou que tava tudo muito bom, o prato tava muito gostoso. Só sentiu falta ali de um hortelã, alguma outra coisinha dentro do iogurte para acompanhar a kafta, mas que de resto tava muito bom, tava muito saboroso. E falou do defeito ali do arroz, né? Que o arroz tava papa com alguns grãozinhos crus. Talvez se o João tivesse lavado menos o arroz, dava para salvar. E aí a Ana falou, né, que das contagens de votos deu 166 a 134. Então, assim, ficou bem acirrada, bem ali no limite mesmo. E aí eles iam revelar ali qual time foi o que ganhou 166 votos. Eles estão ali, né, naquele salão, e ali tinha uma faixa, né? E aí dessa faixa ia sair uma luz, ou laranja ou azul, para indicar qual time ganhou. E aí a luzinha que acendeu foi a luz laranja. Então o time laranja mais uma vez ganhou a prova. Time azul vai para a prova de eliminação, mas com o saber que foi por pouco, né? Todo mundo gostou. Os pratos, ambos os pratos tiveram seus efeitos, né? Mas sempre tem um que tem que vencer, né? Às vezes foi por um pequeno detalhe ali, alguma coisa que eles não mostram, né? Mas se os chefes gostaram tanto do trabalho quanto do resultado final, a gente fica feliz. Aí já estão falando, né? A Gabriela P. falando, que a Larissa ela é muito delicadinha e tal, e ela conseguiu comandar uma equipe nesse jeitinho dela. Ao contrário do Vinícius, que tem um jeito mais autoritário. Meu Deus, já lançou o shade pro cara ali. E ela tá com o ranço do Vinícius desde a prova lá do churrasco. E aí a Laura, né, não gosta de perder, não se sentiu bem, já tava chorando ali e tal. Ela é daquelas, né, que se cobra bastante, coitada. E aí, bora pra prova de eliminação, né? Já chega ali todo mundo na cozinha, o pessoal meio tenso, a Gabriela C, né, falando que era a primeira prova de eliminação dela, ela tava nervosa, já tava tensa. Aí chega ali, né, os dois times separadinhos já, né? A Ana Paula já conversa com eles ali, né? Poxa, Vinícius, maldito arroz, né? Aí o João já tá falando, né? Nossa, tocou na ferida, né? Aí ele veio falar, né? Não, acontece, né? A gente focou em outras coisas, né? Não mediu a quantidade, e ficou assim. Aí ela, se não fosse o arroz, porque todo de resto, assim, foi bem elogiado, né? Se não fosse o problema do arroz e tal. E aí voltou lá pro time laranja, perguntou da Larissa como que ela tava se sentindo. Ela falou que nem imaginava, né? Tanto ganhar a prova em equipe quanto ser líder. E aí o pessoal, né, da equipe dela foi elogiando. Gabi bateu na mesma tecla de novo, falando que um líder coordena, né? Ele ajuda, ele não manda. Então que ela conseguiu seguir isso muito bem. E aí já mandou eles direto lá pro mezanino. E aí tinham lá 6 cloches lá na frente deles, né, dos participantes. A chefe Helena já foi falando que na frente deles já tinha alguns clássicos da culinária, que alguns deles já teriam feito, outros não. E aí eles foram mostrando ali, né, os pratos, né? Tinha filé à molho poivre, acho que é assim que fala. Bife a cavalo com vinagrete de batata frita, camarão à provençal, saltimbocca de frango, polpetone e, por último, costela de porco ao molho de barbecue. E aí o chefe falando, né, que é um clássico, né, tem clássicos ali de mais de 100, 200 anos. Provavelmente alguém já ou comeu, ou já estudou, ou já viu, né, esses pratos. E todo mundo estava pensando que seria uma prova de releitura de clássicos. Todo mundo tem que reproduzir esses pratos, né. Então, tava assim, muito fácil. Só que não, né? O Jacana até foi enganar o pessoal e falou assim, é isso que eles vão ter que fazer? Ele perguntou. E aí, os 3 lá se reuniram, né, no cochichinho ali, e contaram pro pessoal que eles teriam que fazer esses clássicos, ou até outros clássicos também, né, que aqueles 6 estavam ali só para demonstrativo, né, para dar uma ideia ali para eles. Eles teriam que recriar esses clássicos como recheio de sanduíche. Olha que legal. E aí, além de fazer o clássico, né, eles teriam que adaptar, né, esse clássico pro sanduíche, né, não era só pegar a carne, o purê, o molho e colocar, né. Além de adaptar, eles teriam que fazer o pão. Ué, o Jacan falou assim, é até fácil. Você faz o pão, faz o clássico, junta pra gente, e um de vocês sai. Super tranquilo. E aí a Ana Paula já deu uma colher de chá ali pra eles. Ela falou que eles já teriam uma cestinha ali com todos os ingredientes para fazer qualquer tipo de pão. Só que eles teriam que fazer em 15 minutos. Eles teriam 15 minutos para fazer a massa de pão, deixar ali descansando, enquanto eles
iam fazer o mercado e outras coisas para cozinhar. E a prova, em geral, assar o pão, fazer o clássico e montar o sanduíche. Para isso tudo, eles teriam 1 hora. Muito pouco tempo, né? E aí, vai lá eles correndo para fazer os pães, né? Cada um fez de um jeito. Zé Roberto foi mais para aquele pão com iogurte. Georgia perguntou ali para Pamela fazer um pão mais amanteigado. E aí, eles fazendo rápido ali. A Laura sovando o pão ali. Padeirona ali, descarregando toda a raiva que ela tava por estar fazendo a prova de eliminação. E aí, faltando poucos minutos, né, pra acabar o tempo, os chefes deram umas dicas ali, né? Já que falou que pro pão crescer melhor, é bom porcionar, né? Dividir ali aquela massa, fazer em 3, 4, né? E aí, todo mundo seguiu. E tinha muita gente sovando a massa ainda. Ele falou pra não ficar muito duro, não mexe muito no pão. Então, assim, dá só uma sovadinha máxima ali pra ativar o glúten, ativar o fermento e deixa quieto. E já aproveitou para dar uma bronca ali no mezanino, para falar que para parar de ficar dando muita dica, porque olhando a prova lá de cima é fácil, mas quando tá lá embaixo na prova de eliminação lá, fica chorando. Porque assim, tem uns que pedem ajuda. O que você acha de eu colocar isso, fazer aquilo, né? Pede ajuda para alguma receita, dá o ponto. Só que tem muita gente ali que fica mandando, né? Que tá faltando isso, você não vai fazer isso? Tá acabando tempo, não sei o quê. Sendo que quando tá lá na prova, lá tá se borrando. E aí, nos segundos finais, a Gabriela inventa de querer me pegar o pano pra colocar em cima do pão. Mas ainda bem deu certo, conseguiu, acabou o tempo. E aí, eu ouço uma voz falando assim, esqueci o sal. Eu pensei que era a Gabi também. Pensei que além de ter esquecido o pano, dela ter esquecido o sal. Mas não, foi a Georgia. A Georgia fez um pãozinho sem sal. E agora? E aí, a hora do mercado, né? 3 minutos pra fazer o mercado, aquele caos, né? Só que antes, né, assim que acabou o tempo de montar a massa, a Ana deu um tempinho ali pra eles, né? E aí eles repassaram ali a receita, o que eles iam fazer. Então, eles meio que já foram pro mercado com algumas ideias na cabeça. A Karine mesmo queria polvo, mas aí ela perguntou, né, pro pessoal, e falou que quando abriu a geladeira não tinha polvo, tinha frango e carne de porco, se não me engano. Aí ela pegou um lombo, a Laura já foi para fazer uma moqueca, teve outro participante que teve a mesma ideia que a dela. Acabou o tempo ali, bora pra cozinhar. E aí, hora de olhar essas massas aí. E os pães deles, assim, estavam lindos. De todos cresceu bem a massa. O da Laura mesmo tava praticamente um pão já feito, que ela já deixou crescer cortadinho, né? Ela falou, nossa, eu tô até assustada pela quantidade aqui. E aí, moça, né? O Vinícius até fez pra crescer, né? Ele colocou, tipo, tirinhas, né? Que ele ia meio que assar ali no vapor, algumas. E se não desse certo, ele já deixou ali prontinho alguns pães pra fazer, tipo, pão de hambúrguer. Georgia falou que queria fazer mini pãezinhos, né? Então ela cortou ali a massa, que tava bem bonita. Ia bolear e deixar descansar ali de novo. A Gabi ficou na dúvida, né? Perguntando se o pão ia diminuir. Ela mexeu ali no pão. Aí o pessoal, não, vai diminuir um pouquinho, mas é só você deixar crescer de novo. Aí o Jacan viu ali que ela tava cheia de frutas vermelhas lá na bancada dela. Aí eles estavam conversando, né? Ela vai fazer, será um sanduíche de cheesecake? Algo assim, né? Mas falou lá no mercado que ela queria fazer um sanduíche de costelinha ao molho de barbecue. Só que ela queria fazer um barbecue de goiabada. Eu já comi e é muito bom. Só que ela não achou goiabada lá no mercado. Então acabou que ela pegou algumas frutas. Só que só tinha ali, né? Frutas vermelhas, mirtilo, framboesa. Não sei se ela chegou a pegar goiaba. E aí chamou a atenção ali dos chefes, né? A chefe Helena foi lá na Gabriela, perguntou o que ela ia fazer. Aí ela já falou que ia fazer costelinha com barbecue de frutas vermelhas. Então ela não achou a goiaba, né? E aí foi mostrando, né, o que ela ia fazer. Ia fazer salada de repolho com cenoura e não sei o que lá, blá blá blá. E um monte de coisa lá. Aí a chefe falou, acho que tem coisa demais nesse sanduíche aí. Então vamos dar uma olhada aí, algumas coisas pra retirar, né? E aí ela falou que nunca tinha feito barbecue, ainda mais de frutas vermelhas. E a primeira vez seria ali na prova de eliminação, então teria que ficar bem atenta, e aí vamos lá pro filho do Jacan, já tinha deixado o pãozinho dele pronto, né? Tava só pincelando com a gema ali. Provavelmente ia deixar crescer de novo. Tava limpando ali uns cogumelos. E aí ele falou que ia fazer uma releitura de Beef Wellington no Sandubão. Aí a Elza Leite vai fazer um steak poivre. A Elza Leite toda engraçada. Ela pergunta ao pessoal como que fala filet poivre em francês. Aí ela foi falar, gente, é um bife com pimenta. É só isso. Mas, né, Masterchef tem que falar o nome mais chique, né? Igual você vai em alguns restaurantes aí, né? Tá lá o nome todo gourmetizado, você chega o prato, é a comidinha que você tá em casa. Foi lá no Zé Roberto, perguntou pra ele o que ele ia fazer. Ele não soube falar o nome do pão. Era um pão sírio, né? Ele falou o nome lá, o Jacan, quê?
Aí ele, aquele de wrap com recheio de moqueca de tilápia. A Laura, eu achei ela bem chatinha nesse episódio. Que ela já foi xingando o Zé Roberto. Já foi falando, aquele filho da me ouviu e tal, que eu ia fazer moqueca. Ué, filho, só você pode fazer moqueca, é? Aí Zé Roberto tava falando, né, que ele ia fazer aquela moqueca, ele ia fazer uma maionese, fritar o peixe, colocar no sanduíche e tal. E aí a Laura só ouviu, falou, vamos ter outro duelo de moqueca. Que quando ela foi na disputa lá pra pegar o avental, também foi uma moqueca pra ela entrar. E aí o Fogaça foi lá na Laura, ela falou, parece que me ouviram e tal, vamos fazer moqueca, eles brincando lá. Mas o Roberto não gostou não, falou, que tá com muito papinho lá na hora do confessionário. Aí gente. Se fizesse mais de um prato parecido ali, o que tem? Você tem que achar que o seu tem que ser melhor e pronto, ué. Jorge vai fazer um arriscado, né? Vai arriscar ali, vai fazer um sanduíche de steak tartar, que é aquela carne, né? Mais cruzinha e tal, com batata frita. Karine também foi na costelinha com barbecue, só que ela foi arriscada também, pegou um requeijão de corda, foi tentar dar um saborzinho de roça ali, foi arriscada. Aí mostra o Vinícius de novo, aquele pãozinho lá que ele tentou fazer naquela parte a vapor. Não deu certo, ele falou que tava ruim de textura, ruim de sabor. Aí ele foi assar os pães que ele já tinha deixado, né, enroladinhos lá. Só que ele achou seco demais, mas é o que ele tinha, né? Ele poderia molhar ou ter pincelado gema ou azeite, né, igual ele fez. Mas vamos ver aí. Aí de recheio ele foi fazer aquele tonkatsu, né, que é o mesmo que eles fizeram lá na prova de equipe e perdeu. Aí o Vinícius tirou o pãozinho dele do forno, falou que tava muito duro igual uma pedra. Aí ele tentou abafar, né, colocar um paninho ali por cima, né, conforme vai esfriando, né, vai subindo o vapor e umedecendo o pão. E aí começam os problemas, né, o pão da Georgia não doura, não cresce. O Zé Roberto, né, fez o pão dele, deu certo. O molho dele deu certo, só que ele tá com problema ali pra fazer essa maionese. Tá lá batendo na mão igual a máquina, mas mesmo assim não deu certo, não. E aí não foi dar liga, não foi dar ponto. O pessoal do mezanino falando, começa de novo, faz do zero, que essa não vai dar certo. Os jurados também viram que ele não tava conseguindo fazer. E aí parece que ele não estava querendo desistir. Aí o Pietro, os meninos lá viam a costelinha da Gabi, eles estavam achando que ainda estava dura. E a Gabi deixa uma costela cair no chão na hora de desfiar, falou que estava muito quente, estava muito nervosa, coitada. Zé Roberto ali naquele caos, misturou coisa, deixou coisa cair na bancada dele, meu Deus. Aí o Jacan pergunta se ele tem mostarda, ele fala assim, coloca uma colher de mostarda. Aí o Zé Roberto, não, aqui tem, pensei no plano B, já colocou. Karine prova dela, fala que tem muito sabor de roça, aí ela não sabe se é porque ela não tá acostumada com o sabor, se ficou realmente forte. Aí o Zé Roberto pinga um pouquinho de maionese direto no sanduíche. Aí os chefes acharam estranho, aí o Jacan foi e falou, não, foi porque eu falei pra colocar uma colher de mostarda na maionese pra dar uma levantada. Ele entendeu errado, colocou direto no sanduíche. E aí, apesar de tanto caos aí na hora de montar, todo mundo entregou o prato a tempo, né? Não ficou naquele caos para os últimos segundos, igual da última vez. Todo mundo fechou o sanduíche. E hora aí dos chefes provarem. A Georgia foi a primeira. Ela apresentou um sanduíche de steak tartar com batata palha. A batata palha tava bem gigante, né? O Fogaça até perguntou, mas batata palha? Porque ela falou que queria fazer uma batata palha para lembrar a batata frita do steak tartar mesmo. A Fogaça falou que ela teve uma boa escolha, uma escolha assertiva, faltou só um pouquinho de tempero. Talvez, pode ser do sal, né, do pão que ficou faltando. Ele falou também que poderia ter colocado um pouquinho mais de recheio, um pouquinho mais de steak tartar. A chefe Helena também concordou, mas gostou de tudo, gostou do tempero, gostou do pão. Já o Jacan, você já foi ao contrário, falou que gosta de sanduíche sem tanto recheio, mas gostou da ideia dela, da iniciativa, ficou muito bom. Então, ponto positivo pra Georgia aí. Próxima foi a Alzileide, ela apresentou um sanduíche de filé ao poivre, pão, né, com batata frita, mais maçudo, né, muito pão para pouco recheio. Gostou da rúcula do prato, né, que tava. Que ela fez um molhinho, né, colocou dentro do sanduíche em cima do pão, mas poderia fazer uma maionese. Faltou um pouquinho de sal também na carne.
E aí falou que poderia ter colocado, né, na carne, assim, alguma coisinha para dar uma acidez, uma mostarda, um vinagre. E o Jacan concordou com tudo. Falou que teve uma boa ideia, mas que não foi bem executada. Próximo a ser chamado foi o João Jacanzinho. Ele fez um sanduíche de bife Wellington. Ele já chegou lá, já levando bronco do Jacan. Jacan falando que ele tá batendo ponto nas provas de eliminação, tadinho. Aí ele apresentou, né? Fez o sanduíche de bife Wellington com molho de mostardas. Ele misturou a mostarda Dijon com aquela outra mostarda de bolinha, que eu não vou falar o nome, que é difícil. Jacan gostou do pão dele, falou que parece uma brioche, mas que tinha pão demais. Falou que a ideia, né, de ser bife Wellington é bom, porque o bife Wellington parece um sanduíche. Ele achou que tinha muito pão no sanduíche, né? O pão não é ruim, mas tá um pouquinho seco. E que a carne poderia ter sido cortada um pouquinho mais fina, né? Pra ficar mais fácil de comer. Então, assim, dos três até agora, ele foi o menos melhor, né? E recebeu mais críticas, falando a grosso modo, né? Próximo foi a Karine, que fez o copa lombo com molho de barbecue, com requeijão de corte. O Fogaça experimentou, né? Perguntou para ela se ela tinha provado. Ela falou que sim, falou que sentiu um sabor de roça, né? Falou até um sabor de curral, apesar de não ser o prato favorito dela. Ela é vegetariana, né? E aí o Fogaça foi e perguntou por que ela não fez um sanduíche caprese, alguma coisa mais voltado pro lado dela, né? Aí ela falou que queria fazer pratos, né, a nível dos concorrentes. Aí o Fogaça foi e falou, não, mas você tem que fazer a sua personalidade, né? Não tentar se adequar aos outros, né? Mas eu também já entro em contradição, falei até no Twitter no dia do programa. Se ela também fizesse só receitas, assim, né, quando deixa mais livre. Se ela fizesse só receitas vegetarianas, com certeza os chefes também iam brigar. Porque já aconteceu isso uma vez, de participante, não me lembro se ele era vegetariano, vegano, não fazia pratos com carne e os jurados reclamavam. Aí o Fogaça falou sobre o prato dela, achou o barbecue muito doce, a carne, né, de porco já é muito gordurosa e junto com o requeijão no, que o requeijão é bem forte, né, na questão de gordura. E a Helena também concordou, falou que o requeijão não ornou, não combinou com o barbecue com a costelinha. Karine não foi bem, né, achou mesmo que o requeijão tinha sido uma péssima ideia. Mas vamos aguardar, né, pra alguém ser pior que ela, né. O próximo foi a Gabi, né, outra sanduíche de costelinha com barbecue. A chefe Helena foi a primeira, quase entalou lá, coitada. Mordeu um pedaço muito grande, talvez ficou lá um tempão, esperar mastigar, se recompor pra ela falar. Ela falou, né, que foi um sanduíche finalizado meio às pressas, né? Ficou uns pedaços muito grandes de carne, então fica difícil de comer. O pão também ela achou muito bom, né? Um pão muito maçudo. Mas que a carne tava saborosa. O barbecue dela tava muito bom, tinha uma acidez para equilibrar, tava muito gostoso. E o queijo lá que ela escolheu, a mussarela, né, não tava brigando com a carne. Próximo foi o Vinícius. Vinícius apresentou o pãozinho duro dele lá, né? Fez o sanduíche de tonkatsu com salada com molho tarê. Falou que fez uma saladinha de repolho. Aí o Jacan chegou lá nele e perguntou assim, tonkatsu é clássico de quê? Aí o Vinícius foi falando, né? Que é comida de rua, que você come com a mão, mais tradicional lá no Japão, né? Aí o Fogaça, mas foi o mesmo que você fez na última prova? Aí ele falou, mas aquele foi tonkatsu ao curry. Eles perguntaram, né, se ele tinha feito com carne de porco, frango. Ele falou que fez com copa lombo, né, carne de porco. O Fogaça mordeu lá um pedaço, bateu o pão tava mais duro que o prato. Perguntou, né, se ele não ia fazer o pãozinho no vapor. Ele falou que tentou, mas não tinha dado certo. Aí o Jacan já falou, né, que o pão dele parece um biscoito, né, porque tá duro. O empanado, né, do tonkatsu dele tava seco e ao mesmo tempo tava engordurado. O Fogaça falou, né, que a fritura tava ok, né, que tem muitos sanduíches, né, que fazem com a carne empanada e frita, só que geralmente o pão é mais macio, mas faltou um molho ali para contrastar, né, porque o pão ficou muito maçudo.
Próximo foi o embate aí das moquecas. A Laura foi a primeira a ser chamada. Ela fez sanduíche de moqueca capixaba, né? Falou que inspirou na moqueca capixaba. Fez uma mostarda de coentro, né? Colocou banana no sanduíche, né? Na moqueca. O Fogaça falou que a ideia é boa. O pão poderia ter assado um pouquinho menos para ele. Poderia estar um pouquinho mais macio. A maionese de coentro. Falou que ela errou, que faltou gosto de coentro, mas a textura tá boa. A chefe Helena falou também que poderia estar faltando alguma coisa, tinha um tomate assado lá, que não tava dando muito sabor. O coentro ali na maionese mesmo ficou faltando. Ela gostou do pão, pelo menos, mas gostou da ideia. Ela até falou que depois vai esforçar mais para tentar fazer um sanduíche topzera na próxima. E para fechar, José Roberto apresentou a moqueca baiana, né? Fez um wrap de moqueca baiana com mostarda. Ele falou, né, que fez um pão chato hidratado com iogurte, né, que fez com iogurte. A moqueca dele vai peixe frito e camarão. Ele colocou um pouquinho do caldo da moqueca dentro do sanduíche para compensar a falta da mostarda. Pingou um pouquinho de mostarda do lado, porque ele falou que a maionese dele não tinha dado certo. Aí o Jaca falou, foi pânico total naquele final, né? A chefe Helena gostou, falou que o peixe estava certo, o pão estava gostoso, tinha sabor de moqueca, que realmente faltou um pouquinho ali da maionese para dar um tchan no sanduíche, mas ficou muito bom. O Fogaça falou que o sanduíche tá bom, o pão tá bom, tá na espessura certa, o camarão e o peixe estão no ponto certo. Só achou que a mostarda ali não tava combinando com moqueca. Aí ele foi e falou, porque eu ouvi uma voz perguntando se eu tinha mostarda. Aí ele falou, que foi na hora do desespero. Aí o Fogaça, mas voz de quem? Aí ele, do Jacan. Aí o Jacan foi e falou, né, que a verdadeira maionese faz com mostarda, que ele gosta. Ele falou que não conforma que o Fogaça não faz maionese sem mostarda. Aí os chefes foram lá reunir, né, e foram decidir a vida do pessoal. Já começou pelos 3 melhores pratos, falou que os melhores foram da Geórgia, da Gabriela e a moqueca do Zé Roberto. Falou que o pãozinho dele, a moqueca estava muito boa, faltou só a maionese. O da Gabriela, o sabor do ponto, né, da costelinha ficou muito boa. O pão estava um pouquinho desproporcional, mas estava ótimo. E o campeão foi o da Geórgia, né? O pãozinho dela estava muito delicado, bem feito, bem fofinho. E o steak tartar também estava ótimo. Então, Geórgia ganhou mais um pin, tá acumulando 2 pins. E Zé Roberto e a Gabi já puderam subir para o mezanino. Jacan foi falar dos médios, chamou a Alzileide deu um sorriso, meio que comemorou. Jacan deu uma bronca nela, ela falou, mas é prova de eliminação, eu escapei, vou comemorar sim. João Vitor e Laura, eles ficaram na média, então eles já subiram para o mezanino direto, sem comemorar. E aí vai ficar entre Karine e Vinícius, para saber qual dos dois vai ser eliminado. E aí o Fogaça falou, né, que lá no MasterChef não tolera desaforo, né, já chegou num nível ali que precisa pensar, precisa fazer conta, que o maior empecilho ali nessa prova de hoje, né, tinha sido o pão, que cada um teve um defeito, né, o pão de todo mundo ali não ficou perfeito, mas que foi mais difícil do que fazer o recheio, né, os clássicos. E aí falou, né, que tinha que dar personalidade, né, você pensar em você. Falou lá do Vinícius, que o pão dele estava mais duro que tudo, que ele estava achando o Vinícius desanimado. Perguntou se ele estava com receio, com medo de sair. Ele falou, eu tô um pouquinho com receio de sair, uma prova de eliminação e tal. Falou do pão dele, que tava muito duro e tal, mas que a carne tava boa. Da Karine, falou que o pão tava bom, mas já que não tinha combinação nenhuma, né? O barbecue muito doce, o requeijão de corda não tava combinando com nada. E aí eles anunciaram que a Karine era eliminada da semana. Foi despedido pessoal. Eu também gostava dela, todo mundo gostava dela. Muita gente ficou chorando ali com a saída dela. Nossa bruxinha. Mais um pra torcer pra voltar pra repescagem. E vocês aí, gente, gostaram da eliminação da Karine? Queria que o Vinícius saísse, outra pessoa? Gostou do time laranja ter ganhado a prova de equipe? Comenta aqui, eu quero saber a opinião de vocês.
Empolguei demais aqui, esse vídeo tá muito longo, então já vou encerrar aqui e até o próximo. Tchau, tchau!